hora extra, é isso aí. Muito boa noite a todos. Muito bom que a gente tenha escolhido vir aqui hoje. Para todos nós é feriado, para todos nós temos outros convites da vida, e hoje nós resolvemos aceitar esse convite para as coisas mais importantes e mais profundas da nossa vida. Tem um exercício que eu quero trazer para vocês hoje, que ele pode ser muito útil para todos os aspectos da vida. A todo momento, a toda atividade que a gente for fazer, é muito importante a gente se perguntar como eu estou hoje. O que eu vim buscar? Se você vai ter uma discussão, uma conversa qualquer, em família, com o chefe, se você vai desenvolver qualquer atividade, das mais importantes às menos, é sempre importante você saber olhar suas ferramentas. Eu brinco sempre que para quem quer descascar um abacaxi precisa antes uma grande tarefa. Como é que está a faca? Se ele não afiar a faca antes, ele corre o risco de se machucar, pode até machucar outras pessoas à sua volta, destruir a fruta e não conseguir, evidentemente, fazer a tarefa que ele estava querendo fazer. Uma certeza que a gente tem na vida é que a gente tem muito abacaxi para descascar. Você tem também, não? Mas a gente nem sempre sabe qual é a faca. Qual é a faca principal que descasca o nosso abacaxi? Qual é a faca fundamental que descasca o nosso abacaxi? O amor. O amor. Pode ser o amor, mas o amor vai estar aonde? É o amor dos outros que soluciona a nossa vida? A grande faca que descasca o nosso abacaxi somos nós. Existem muitas teorias do que é fundamental para a vida da gente. A teoria do romantismo, por exemplo, acha que o fundamental para a vida de uma mulher é encontrar um homem bom. E o contrário também. O que resolve a vida de um homem é uma boa esposa. Se alguém está para casar aqui, que me perdoe. Também se pensa isso na política. O Brasil vai quando entrar uma pessoa boa. E a gente está tentando isso há 500 anos. Será que é isso que vai resolver o Brasil? Será que a solução está em outra pessoa? Será que o nosso problema está em outra pessoa? Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. E talvez ele esteja com a razão. Talvez a fonte dos nossos problemas e a solução para as nossas situações esteja dentro de nós. Enquanto a gente ficar buscando no outro, a gente vai mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de casa, mudar de marido, mudar de candidato, mudar de partido, mudar de religião, mudar de centro. A procura da solução. E a gente já está nessa, pode ter certeza, há séculos, talvez há milênios. E não estamos conseguindo. Então algum erro tem nessa busca. Qual será? Jesus deu a solução para nós. O reino dos céus está dentro de nós. Nenhuma solução vai resolver enquanto nós buscarmos fora. Certamente quando eu perguntei a faca que resolve os nossos problemas, que descasca os nossos abacaxis, alguém pensou Jesus. Mas o próprio Jesus, quando curava, falava para as pessoas que a nossa fé é que nos salva. Se para o próprio Jesus é a nossa fé que nos salva, não tem nada fora que vai resolver. Nada. Nós viemos aqui pensando ainda nesse padrão.
Se a gente buscar direitinho, a gente ainda vem nessa mesma pegada. Eu vou tomar um passe e vai resolver. Você vai tomar um passe e vai sair aliviado. E não é só pelo passe. Já desde a decisão que você tomou de ir para qualquer casa de oração, você já começa a ser trabalhado. Chico Xavier era coroinha católico na infância dele, e ele já tinha a visão espiritual ampliada, e ele via durante as missas diversos espíritos de luz ajudando as pessoas. E podem ter certeza, nos templos evangélicos também, nas boas casas de todas as disciplinas, de Umbanda, de Espiritismo, todas as religiões, onde duas ou mais pessoas se encontrarem em nome de Deus, lá Jesus estará. É claro que todos nós que viemos aqui hoje seremos aliviados, mas curados? Será que nós seremos curados? Aí não dá para saber, porque isso depende da maturidade espiritual de cada um, do momento que cada um está, do que veio buscar. A nossa cultura religiosa, essa que a gente vem carregando há séculos, fala que tem uma série de situações, coisas fundamentais para nós melhorarmos espiritualmente. O que se fala por aí? Que existem lugares sagrados. Os lugares sagrados são os templos, os lugares de oração das diversas disciplinas. Esses são lugares sagrados. Existem também palavras sagradas. O que são as palavras sagradas? São a oração. Isso vem lá da nossa herança mágica. Quem lê o livro do Harry Potter sabe que se você falasse uma palavra certinha, acontecia uma mágica. Então as pessoas repetem palavras sagradas, achando que repetindo palavras sagradas a vida vai melhorar. Tem religiões que acham que é pela quantidade. Se você fizer coisa ruim, uns 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria. Se fizer coisa bem ruim, uns 100, 200. Tem gente que já deve estar pensando em milhares aí. Isso parece um pouco aquela coisa da escola. Quando a gente errava uma frase, a professora mandava a gente para a lousa para repetir não sei quantas vezes, ou na lousa ou no caderno. Isso melhora a gente? Isso faz a gente aprender? Ou faz ficar com raiva da aula de português, raiva da professora? O que tem acontecido conosco como fruto dessa cultura religiosa de objetos sagrados, pessoas nobres, pessoas elevadas, lugares sagrados, palavras sagradas? Isso tem melhorado a humanidade? O que vocês acham? Basta ver que hoje alguns dos piores crimes da humanidade são cometidos em lugares sagrados por pessoas ditas espiritualmente elevadas. Padres, pastores, médiuns. Isso dá uma dica para a gente mudar. Se você vai pela história da humanidade, você vai descobrir que já se torturou pessoas em nome de Jesus. Se você for na Europa, você vai encontrar alguns museus onde as máquinas de tortura da Inquisição vão deixar você assustado. O que se fazia em nome de Deus? E as guerras? O que já se fez de tortura, de guerras, de perseguição em nome de Deus? É só procurar nos livros de história. Eles infelizmente estão cheios disso. Até o Espiritismo já teve um alto de fé em Barcelona uma grande quantidade de livros espíritas queimados em praça pública por ordem do bispo de Barcelona. Essa, em nome de Deus, em nome da religião, em nome do sagrado, já se fez muita coisa errada e continua se fazendo. Isso prova o quê? Que estar no lugar dito sagrado
que repetir as coisas, as palavras que falam para a gente que são de Deus. Que os homens que se dedicam às religiões não necessariamente não garante a elevação das pessoas. É óbvio isso. É óbvio. E nós continuamos, a nossa cultura religiosa continua repetindo isso. Tem gente que fala assim: puxa, já estou indo há muito tempo num centro espírita, então eu vou estar melhor. E é muito interessante que os próprios espíritos, eu cito dois, Dr. Inácio e Hermance Dufour, autores espirituais, vem colocando para a gente a realidade do Hospital Esperança, que nós precisamos estudar e entender o que acontece lá. O Hospital Esperança é um manicômio destinado a religiosos. Manicômio para religiosos? Como assim? Não se preocupe, tem uma ala enorme para espíritas. Pode ficar tranquilo. Mas a questão nossa não é se tem ala ou se não tem, se o Hospital Esperança está ou não está no bloquinho do convênio de saúde. Não adianta procurar, gente, é um hospital espiritual, tá bom? O nosso problema é porque os religiosos enlouquecem depois que morrem. Porque fazendo esses ritos, comparecendo a esses lugares, proferindo as palavras sagradas, as pessoas se iludem que estão melhorando espiritualmente. Que por terem cumprido aquilo por algum certo tempo, 10, 20, 30, 50 anos, as pessoas estão melhores. E quando morrem, esperam um tapete vermelho, anjinho com trombeta de um lado, com trombeta do outro. No fim do corredor, Jesus falando que vai marcar uma hora com Deus. É claro que isso não acontece. E é claro que a grande expectativa das pessoas, diante da decepção profunda, do vazio que foi a sua busca aqui na terra, os quebra, os enlouquece, porque a nossa busca está errada. Nós estamos buscando elevação, buscando o que é de Deus naquilo que é dos homens. Quando foi nos evangelhos que Jesus pregou o dízimo? Quando? Cita aí uma passagem. Pagai o dízimo e entrarás no reino dos céus. Quando foi? Não tem. Quando foi que teve lá façais a comunhão ou confessais? Será que é a confissão que vai nos fazer melhores? Será que é vir ouvir palestra e tomar passe que vai nos fazer melhores? Se a gente não acordar agora, a nossa decepção depois que morrer vai ser muito grande, gente. Muito grande. Nós precisamos acordar agora para o essencial. Leiam, estudem o Evangelho. Jesus Cristo foi um quebrador de regras religiosas e perseguido por isso. Na passagem de hoje, Jesus foi numa sinagoga, tinha um homem com uma mão torta, deficiente, chamava-se de uma mão mirrada, é esse o termo que está nos evangelhos, e ele o curou, e foi perseguido por isso, porque ali em volta estavam religiosos que tinham como preceito que não se pode curar no sábado. E aí, não podendo curar no sábado, ele tinha feito uma coisa errada ao curar um homem deficiente. E ele foi muito perseguido por fazer muito o bem aos sábados. Mas também foi muito perseguido por andar com gente que a sociedade considera desqualificada. A respeito do primeiro problema, ele falou: o sábado não veio para o homem veio para o sábado, e o Filho de Deus é Senhor do sábado. Então não é lícito fazer o bem no sábado? Perguntou ele.
a respeito do segundo problema, que era andar com pobres, excluídos, prostitutas, leprosos, ele disse assim: o médico não vem para os sãos, venho para os doentes. Então esse negócio de que a pessoa de bem anda só ao lado de gente de bem, o que é gente de bem? Ah não, pessoas de família. Gente, prostituta também tem família, ladrão também tem família, até Congresso Nacional, os congressistas também têm família. A gente fica hierarquizando e selecionando as pessoas de bem e as pessoas que não são de bem, as pessoas que são dignas da gente andar com eles e as outras pessoas que não são. E a gente reclama muito. Ai, como tem ignorância, como tem violência na terra. Vocês nunca reclamaram disso? Como tem violência, como tem ignorância. Os espíritos revelaram para Allan Kardec que a Terra é uma escola e um hospital. Agora você imagina um médico reclamando com o outro: ai, tem muito doente aqui no hospital, né? O outro olha e fala assim: escuta, hospital é para doente. Aí o professor reclamando com o outro: ai, tem tanta gente que ignorante na minha classe, os alunos não sabem a matéria. Aí o outro vai falar o que para ele? Meu amigo, a tua função, a função de uma escola é ensinar, a função de um hospital é tratar. Por que não teria muita gente ignorante aqui? Por que não teria muita gente doente? Então você está numa enfermaria, olha aquele bando de gente doente e fala: nossa, como tem gente doente. Mas não se pergunta por que você está na enfermaria? Você não pergunta isso? O que você está fazendo aqui na Terra? Quebrou o computador de Deus, te mandaram para o lugar errado, foi isso? Meu amigo, nós somos doentes, nós somos ignorantes, nós estamos aqui em tratamento, nós não estamos aqui a passeio, não estamos. Nós viemos aqui para nos curar, para aprender. Então não podemos reclamar das lições. Ah, tem muita dor, muita dificuldade. Meu amigo, a dor e a dificuldade são lições que estão te desafiando. Ah, eu peço a Deus que tire, afaste as dores de mim. Mas como você pode pedir para um professor: não dê aula, não dê lição para mim? Como é que você pode pedir para um médico: não faça tratamento para mim, não dê remédio para mim? Isso é um pedido inatendível. Inatendível. Nós precisamos saber o que a gente pede de Deus, o que a gente precisa na religião. Se nós viemos aqui para cumprir obrigações dos homens, a gente tem que ter ciência de que, cumprindo as obrigações dos homens, a gente não vai ficar de bem com Deus. A gente precisa fazer, para ficar de bem com Deus, a gente precisa fazer o que Deus mandou. Jesus falou: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Precisa de grande interpretação para isso? Não são os ritos, os lugares, as palavras, os ditas sagradas, as pessoas ditas sagradas que vão melhorar você. O que vão nos melhorar, o que vai nos melhorar, são as nossas atitudes, as coisas que nós fizemos. E isso, onde a gente precisa fazer o bem? Quando vier no grupo da prece, não é isso? Aí a gente tem uma atitude de grupo da prece. Já está catalogada. Você vem para cá, você já fala para todo mundo baixinho, calminho: boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, tudo bem com você? Mas quanto tempo dura a atitude grupo da prece? Quanto tempo é da tua semana? Quantas horas? Quantos por cento representa as horas que você fica aqui por semana? Mesmo os trabalhadores, que às vezes tem parente que fala assim: ah, leva um colchão lá para o grupo da prece.
é insignificante a quantidade de tempo que a gente devota ao bem. Se o bem for só aqui dentro, o que vai prevalecer na tua vida? Se o bem for só aqui dentro, vai prevalecer o quê? O mal. Você tem um modelo de vida em que vai prevalecer o mal. E aí não espere nada no mundo espiritual. Porque você cultivou, você priorizou, você se dividiu e só dedicou o bem, a melhoria, a caridade, a fraternidade, para os lugares sagrados, para os momentos em que você fala o Pai Nosso, para as relações com pessoas de bem. Isso não nos tem melhorado. Isso não nos vai melhorar. E aí, manicômio e esperança neles. O que fazer para evitar isso? Jesus, desde o Evangelho, criticava os religiosos por serem, segundo ele, sepulcros caiados. O que é um sepulcro? Um túmulo. Caiado, o que é? Pintado de cal. Que fica com que cor? Branquinho por fora. E por dentro, o que tem no sepulcro? O que tem no túmulo? Vocês religiosos, disse Jesus, são como sepulcros caiados, por fora branquinho e por dentro cheios de podridão. O que Paulo, inspirado por Jesus, nos orientou a ser? Sejam vocês sim, sim e não, não. Só que aí a gente fica com essa cara, né? O que é ser sim, sim e não, não? As nossas palavras falam de uma coisa, os nossos sentimentos falam de outra, os nossos pensamentos falam de outra, e as nossas atitudes falam de outra. Vocês já repararam isso? É só na política isso? Que as pessoas mentem? O cara chega no bar, encontra uma mulher que ele quer, tem interesse nela, e fala que ela é a mulher mais linda da festa, mais linda do bar. É verdade? A propaganda, o que faz na cabeça da gente? Compre, compre, compre. Quanto mais você possuir, mais você vai ser, melhor você vai ser. É verdade? Nós estamos cercados de mentira, cercados de falar uma coisa, sentir outra, pensar outra e fazer outra diferente. Quando Paulo nos fala sejam sim, sim e não, não, ele quer dizer o quê? Ele prega a harmonia e a coerência entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Que essa é a fonte da saúde consistente, que essa é a fonte da harmonia espiritual. Pensem a respeito disso. Há quanto tempo nós estamos falando eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou um homem ou uma pessoa de fé? Mas não basta falar, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, precisa fazer também. O que adianta um homem falar que ama uma mulher e espancar? Ah, eu espanco por amor. Como assim? Sejamos um só, sejamos coerentes no que a gente busca. Isso quer dizer perfeição? Será que Deus quer perfeição de nós? Claro que não. Um professor da terra, ao dar aula para os seus alunos, não quer que eles aprendam automaticamente, que eles já saibam tudo. Qualquer educador autêntico sabe que o educar-se, o aprender, é um processo educativo, onde você vai adquirir algumas habilidades hoje, um pouquinho mais amanhã, depois volta atrás, esquece, perde, mas entre essa caminhada vai adquirindo habilidades. Se isso serve para a criança que primeiro fazia, lá antigamente, a ondinha, depois a bolinha, depois começava a fazer a letra, depois da letra fazia a sílaba, depois da sílaba fazia a palavra, e depois de palavra fazia frases, se isso servia lá atrás, não sei como é que é hoje a educação, a alfabetização e o exercício da pré-escola, mas não deve ser muito diferente, porque exige um certo controle da mão.
também vai ser assim para a gente. Nós podemos ir aprendendo aos poucos o essencial. Mas onde é que nos esclarece o essencial da vida? Qual é a coisa mais importante? Qual é a verdadeira evolução? Qual é o grande exercício religioso, então? Já que tanta falácia, tanta mentira me promete a felicidade e a realização e não é, qual é o verdadeiro exercício espiritual? Jesus, perguntado sobre o maior mandamento, disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Vocês estão entendendo a integralidade que a gente tinha falado antes? Então vou voltar. Jesus, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, de toda a tua alma. Então é amar na integralidade. Mas tem um mandamento que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda emendou: nesses dois mandamentos estão contida toda a lei e os profetas. Isso quer dizer que a Bíblia que você tem em casa, com mais de 1000 páginas, letra miudinha, difícil de entender, segundo Jesus está resumida em 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como ama a si mesmo. Estudar isso, aprender sobre isso é a nossa tarefa. Tá facinho? É fácil amar como Jesus amou? É fácil resolver isso agora? Claro que não. Mas Deus e Jesus e os seus auxiliares não querem a perfeição da gente da noite para o dia. Eles querem apenas que a gente perceba nas pessoas que estão à nossa volta, como a gente conversava, nas situações que estão à nossa volta. Onde? Só nos lugares sagrados? Só os colegas de grupo espírita? Não! Assim que a gente sair daqui, cada pessoa que a gente cruzar é também um exercício de... Exercício de quê? De que será o exercício? Tudo na vida é exercício de amor, de a gente ir se sensibilizando, se disponibilizando para aprender o amor. E qual é o mecanismo fundamental desse exercício? A pedra lá que vai afiar a nossa faca, aquela que a gente falou do abacaxi no início da nossa conversa. O exercício que afia a nossa faca para o amor, segundo Jesus e segundo a psicologia, porque eles são convergentes, só difere um pouco a palavra, mas Jesus fala de compaixão. Como é que ele define compaixão? Faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. A cada momento, a cada situação, a cada fala ou intervenção que você for fazer para o seu chefe, para o seu filho, para o seu vizinho, se você tiver que reclamar de um vizinho seu que está fazendo barulho, você tem uma questão para falar para si mesmo: como eu vou falar para ele para eu ser bem entendido, para eu não arrumar arenga, para eu não arrumar uma confusão? Aí você faz o quê? Se fosse eu. E aí você descobre uma coisa maravilhosa: você também é vizinho de cima de alguém. E isso é uma descoberta maravilhosa. Quando você descobre isso, você talvez, em vez de falar com o de cima, você comece com o de baixo: vizinha, tá muito barulho aí embaixo. E aí você vai descobrir que você que achava que você era a coitadinha do prédio, opa, eu também faço barulho. Porque os reclamantes de barulho dos vizinhos de cima não andam com pantufa. Não tem uma pantufinha na porta de casa para tirar o sapato e trocar já na porta de casa. Eu, uma vez fazendo palestra, perguntei quem fazia isso, consegui descobrir 2 pessoas que faziam. É uma maravilha. É raro. A gente reclama do de cima.
Mulheres, de quem vocês acham que o marido de vocês reclama do casamento? A gente sempre coloca a culpa no outro e isso nos tem paralisado. Isso nos tem colocado numa posição de imobilismo. Por quê? Acompanhe comigo. O problema da minha vida está nos outros. Eu não mudo a cabeça dos outros. Alguém acha que muda? Então vamos lá. O problema da minha vida está nos outros. Eu não mudo a cabeça dos outros. Consequência, eu não mudo a minha vida. Estou paralisado, escravizado. Por quem? Por uma concepção errada. Por uma maneira errada de ver o mundo. O que é o libertador? Os problemas da minha vida estão em mim. Só eu no universo posso mudar a minha atitude. Eu tenho todo o poder de mudar a minha vida. Qual das duas você quer? Qual dos dois padrões você quer? Qual dos dois padrões você tem cultivado? O do imobilismo e da escravidão? Ou do poder? Ou da capacidade? Pensem. Pensem. É muito fácil a gente achar que o problema do Brasil está em Brasília. Mas eu duvido. Eu acho que todos nós temos a nossa corrupção. É muito fácil a gente achar que o problema da distorção religiosa, dos falsos cristos e falsos profetas, está nas outras religiões. Opa, no espiritismo não tem. É muito fácil a gente achar que o problema está nos outros. Só que é também totalmente doentio e imobilizante. Um dia a gente amadurece. Quando é que a gente vai amadurecer? Essa é uma decisão de cada um. Ninguém obriga ninguém a amadurecer. Quando a gente perceber por que a vida me deu um desafio familiar. A vida deu desafio familiar para vocês? Não, espírita não tem problema na família, tudo tranquilo. Se a vida deu um desafio familiar para você, por que será? Se fosse uma escola da terra, você podia falar, o professor deu uma lição inadequada, uma lição que não tinha nada a ver. Se fosse um hospital da terra, podia ser que o médico tivesse dado para você um remédio enganado, um remédio que interessa para ele por causa da indústria farmacêutica e qualquer distorção desse tipo. Mas e na escola de Deus? No hospital de Deus? Tem erro na lição? Tem erro no remédio? Não tem. E aí, brigar com a lição, brigar com o professor, brigar com o remédio, brigar com o médico vai te adiantar o quê? Vai te adiantar o quê? E você ainda reclama, os meus colegas de enfermaria estão tendo alta e eu não. Por que será? Talvez seja porque eles assumem o remédio. Aquela pessoa, vocês já ouviram falar que tem gente que esconde o remédio na boca? Existem técnicas para isso, sabia? Às vezes a enfermeira manda levantar a língua e o remédio não está ali. As pessoas conseguem colocar aqui, ó, embaixo, entre o lábio e a gengiva. É uma técnica isso, porque também não pode ficar aquele calombão para fora, senão todo mundo vai ver. Então você precisa disfarçar bem. Por que uma pessoa se boicota a própria cura? Por que a pessoa não toma o remédio? O que vocês acham? É uma pesquisa difícil. Eu particularmente levanto dois motivos. Ela acha que não está doente. Eu não estou doente, eu paro a hora que eu quiser, tipo alcoólatra, né? Que acha que para, domina a hora que quiser. Muita gente acha que não está doente, acha que veio para a Terra por equívoco, que esse monte de gente ignorante e violenta que tem é um absurdo, que você não tem nada a ver com isso, que você é o único bonzinho numa terra de violentas. É uma ilusão, e uma ilusão que nos paralisa e não nos adianta nada. E a segunda ilusão, eu não acredito no médico, porque quem não toma o remédio é porque não acredita no médico. Mas de boca a gente fala, eu acredito em Deus e acredito em Jesus. Todo mundo aqui fala, não fala?
todos os fatos da nossa vida, os mais simplesinhos, são permitidos por Deus. Ou, como dizem os textos, as escrituras orientais, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Como diz Jesus nos Evangelhos, todos os fios da tua cabeça estão contados. Então tudo que acontece na nossa vida é para a nossa cura. Não adianta brigar com a vida, não adianta esconder o remédio e cuspir depois e achar que é esperto ainda. Não adianta nas orações pedir para Deus assim: afasta esse problema. Vocês pedem para afastar o problema? Jura para mim que não? Qual é o pedido típico de final de ano? Vai chegar 31 de dezembro de 2019. O que a gente vai pedir? Que em 2020 não tenha guerra, não tenha terrorismo, não tenha corrupção, não tenha violência, não tenha problema de doença para você nem na sua família. Não é isso que a gente pede? Você se imagina em 31 de dezembro pedindo alguma coisa diferente disso? E a pergunta é: alguma vez deu certo? Nunca. E nunca vai ser atendido. Porque cada problema na nossa vida é uma lição de Deus, é um remédio do sublime médico. Então, ao invés de brigar com a vida, a gente vai aprender, e precisa aprender, a colaborar, a participar do processo pedagógico e do processo curativo. Será que a gente vai continuar sendo doente que se auto-boicota? Aluno que bola a aula e que acha que é esperto? Que cola? Eu sei que aqui ninguém nunca colou na escola, eu sei disso. Mas a gente vai empurrando com a barriga e vai colando na escola. Quando chega um concurso público, o que acontece? Você olha para o rapaz do lado assim e a 35 pessoa vai na cola? Concurso público? Chega uma hora que é a hora da verdade. E nós estamos na hora da verdade, na hora da separação do joio do trigo, na hora do apartamento dos bodes e das ovelhas. Mas nós estamos vivos. E o que significa estar vivo na terra de Deus, na escola de Deus? Que Deus ainda acredita em nós, porque o Pai do céu não permitiria que uma classe, uma cadeira da escola de Deus fosse usada sem motivo. Se nós estamos vivos na escola de Deus, é porque Ele acredita em nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Entre tantos espíritos que queriam encarnar, nós estamos aqui. Entre tantos espíritos que já morreram, contemporâneos nossos que já morreram, nós estamos vivos. Por que nós estamos vivos? Por que nós estamos aqui? Porque o professor e o médico acham que nós ainda temos esperança. Todos nós. Então, só nos resta aprender, só nos resta colaborar com a pedagogia de Deus, com o curativo de Deus. Perceber os remédios que estão à nossa disposição, que são quem? Nossos filhos, nossas mães, nossos maridos. Isso não quer dizer que você não possa desfazer um casamento, ninguém fala disso. Mas até desfazer um casamento você pode desfazer de uma maneira absurda, rancorosa, mentirosa, odiosa, ou pode fazer bem construído, com um processo de aprendizado e de respeito. Não é verdade? Quantos a gente não conhece assim? Então não é o que fazer. Ai, Maurício, o que eu devo fazer então? É muito menos do que fazer, mas muito mais de como fazer. Amanhã você vai ter as mesmas tarefas de hoje, e você vai ter que fazer as mesmas coisas, mas tendo as mesmas coisas você pode fazer tudo diferente. E como é que é fazer tudo diferente? Quem for cozinhar, imagina a água que ela colocar para cozinhar,
e faz uma oração sobre aquela água, imaginando que o alimento que ela está preparando vai alimentar, vai nutrir de luz os seus familiares. Ao colocar a água na geladeira, imagina a mesma coisa. Ao lavar uma roupa, imagina que você está inundando a roupa da sua família de luz. Ao fazer uma faxina, a mesma coisa. Ao conversar com qualquer pessoa, faça o exercício de Jesus. O que, se eu estivesse do lado de lá, o que eu gostaria de ouvir, o que eu estaria precisando ouvir? Tudo é sagrado. Ao contrário da nossa cultura religiosa, tudo é sagrado. Todas as pessoas são dignas de respeito, de consideração e do teu amor. Todas as palavras podem ser usadas para o bem. Existem amigos que se encontram no bar e usam palavrão carinhoso. Eu não vou repetir aqui porque o ambiente não permite. Mas a pessoa chega lá e fala, se eu não sei... E aquilo tem mais carinho do que algumas pessoas que se encontram assim, querida. E tem uma raiva, um ódio, uma inveja. O que vale é o que está dentro. Usem todos os espaços de amanhã, de hoje, para produzir luz dentro, para produzir boa vontade dentro, fraternidade dentro, e tudo vai ser exercício. A água que você coloca na planta, a ração que você coloca para o teu bicho, o cafuné que você faz na cabeça dele, o abraço que você dá para o teu filho, os sentimentos que você cultivar em todos os momentos, os pensamentos que você emitir em todos os momentos, inclusive assistindo televisão. O próximo escândalo da Lava Jato, vocês acham que vai parar? O próximo escândalo da Lava Jato, que sentimento vai produzir em você? A próxima notícia que um pai abusar sexualmente de um filho, que sentimento vai produzir em você? A próxima vez que acontecer uma desgraça qualquer, e as desgraças não vão parar, você vai conseguir produzir luz ou produzir revolta, pessimismo e sombra. Esse vai ser o mecanismo, é o mecanismo que a vida vai estar usando para separar o joio do trigo e os bodes das ovelhas. Boa sorte para todos nós. Obrigado.